queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 16 ao 22 de maio. Ai, seus lindos, maravilhosos, como passaram a lua nova? Me contem tudo, como estamos? Todos vivos? Todos bem? Todos equilibrados? Né? Então, enfim. Pessoal, seguinte. Semana de transição, semana tranquila, né? Quando eu falo tranquilo, é que não temos grandes aspectos astrológicos durante a semana. Isso não quer dizer que não estamos vindo de um lugar e indo para outro lugar, tá? Então, por favor, não imaginem que vai abrir uma bolha Disney aí, como muita gente adora imaginar uma bolha Disney. Enfim, primeira coisa que eu vou falar é que eu iniciei oficialmente o meu podcast lá no Spotify, tá? Então quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Gente, se eu não me engano, Spotify, você pode ouvir as coisas nele, mas se você não paga ele, eu não sei, tá, gente? Enfim, põe no Google, tá? Eu assino Spotify há anos, então eu já nem sei mais, mas eu acredito que quando você não assina Spotify, você pode ouvir sim, só que vem de vez em quando tipo um comercialzinho, assim. E eu sei que tem um pessoal pedindo pra eu fazer o Deezer, mas calma, gente, é muita coisa pra uma pessoinha só, tá? Então em algum momento, sim, eu faço a conta lá no Deezer, aí eu coloco lá, uma coisinha de cada vez, mas já tá lá que o primeiro episódio é o Tiffany Responde. Eu vou sempre colocar assim umas coisinhas curtinhas, não vou ficar necessariamente fazendo podcast gigantes, né, sozinha, mas sim pretendo trazer uns convidados e fazer uns tchananã, tá? Então, por enquanto é isso, tem lá um Tiffany Responde de uma moça que me perguntou aqui no YouTube mesmo, sobre por que tem pessoas que nesse momento atual aqui de pandemia, de fim de mundo, de Mad Max, por que algumas pessoas estão sofrendo tanto e outras pessoas não, né? Que é isso, né? Então eu explico karma coletivo, karma da nação, karma individual, aqueles áudios bem profundos do jeito que eu gosto, né? Então quem tá afim de refletir um pouquinho, vai lá no Spotify, tem o link aqui embaixo, eu espero lembrar de colocar, né, gente? Lua em Peixes. E se não, no Spotify você pesquisa lá, Tiffany Justo Astrologia, você vai me achar rapidinho, se inscreve lá no Tchananã e me segue, enfim, é isso aí. Tá? Então, lembrando que eu estou em processos lentos. Gente, eu fiz uma transição de ser uma paulistana louca workaholic e tô para uma transição já faz um ano de uma pessoa que mora na natureza, na roça, e é outro ritmo. Então eu já não tenho pressa para fazer nada, tá? Tanto curso quanto postagem, é tudo num outro ritmo, tá? Não quero mais ter pressa nessa vida. OK? Então, calma. Tudo no seu tempo. Lindos, vamos lá. A gente teve uma lua nova semana passada, então essa semana a lua tá crescendo. Lembrando que a lua nova abriu a temporada de eclipses. Lembra que eu falei isso? Que quer dizer que a energia começa como um botão do volume a aumentar. O fato da lua nova, ela não foi um eclipse, mas o fato dela abrir a temporada de eclipses já fala assim: ei, eu sou uma lua nova que vai resultar num eclipse, então fiquem atentos. Lembrando que os eclipses são assim, eu gosto de pensar em portais do destino, né? Eles abrem as potencialidades para ter uma mudança de ritmo na nossa vida, certo? O eclipse vai resultar lá em Sagitário, vai ser uma lua cheia em Sagitário, no dia 26 de maio. Então a gente tem que ir se preparando para isso, né? Porque as coisas vão começar a criar uma certa temática na nossa vida, tá? Fiquem de olho, a gente fala sobre isso semana que vem. Mas tem uma coisa que eu quero comentar aqui, que é muito importante, que é a retrogradação de Saturno, que é isso que vai acontecer essa semana, tá? Quer dizer, na verdade, vai acontecer só na outra semana, quando a gente pensa em termos de clima astrológico, porque ele vai ficar retrógrado no domingo, 6 da manhã, tipo bem de manhãzinha, ele fica oficialmente retrógrado, né? Mas essa semana é o tópico que a gente precisa conversar, tá? Porque isso já tá super mexendo com a gente. Então, só para vocês entenderem, né? Vamos pôr um contexto aqui. A gente tem, desde novembro de 2020 para cá,
os planetas foram vindo andando para frente, tá? Então tava todo mundo retrógrado, aos poucos foi todo mundo andando para frente. De novembro de 2020 para cá, grande parte dos grandalhões, tá? Tô falando de Júpiter para frente, foram ficando direto. No caso, teve também Marte, que Marte fica retrógrado só a cada 2 anos, e ele também ficou direto ali no comecinho de 2021 ou no finalzinho de 2020, agora eu já não lembro mais. Foi todo mundo começando a andar pra frente, certo? Então vamos pôr assim, geralzão, tá? Não se prendam muito às minúcias, porque eu sou um computadorzinho astrológico, mas nem tanto. Então assim, de novembro de 2020 até finzinho de abril, praticamente todo mundo tava andando pra frente. Então a energia geralzona era de criar novos horizontes, tá? O que eu quero dizer com isso, assim? A galera tava andando por novos setores do zodíaco, certo? Então, quando o planeta tá indo para um setor do zodíaco, né, passando nos graus do zodíaco, onde ele ainda não passou recentemente, né? Claro que em algum momento no passado ele passou, mas esse novo setor cria novas, eu vou falar a palavra intrigas, né? Novos dramas, novos plots aí, certo? Vai criando novas temáticas. Então a gente, no nosso nível individual, teria que olhar o mapa direitinho para entender o que acontece na sua vida. Manual tá ali para isso. Mas pensando num coletivo, a gente foi criando um novo rolê, tá? Só que o que acontece? Chega uma hora que os planetas falam assim: ai, gente, mas eu acho que a gente passou rápido demais nessa parte aqui desse projeto, eu acho que a gente não olhou os detalhes ali. Acho que seria legal a gente dar uma revisada, uma reavaliada, um olhar por um novo ponto de vista e fazer um processo de introspecção. Então, como um todo, né, no geralzão, os planetas começam a ficar retrógrado agora no fim de abril pra frente, até mais ou menos outubro, também geralzão, tá? Então a gente vai ter esse período de abril até outubro para reavaliar tudo que a gente cruzou, vamos supor, de novembro até abril, né? De novembro de 2020 até abril. Então, agora, de verdade, né? Porque primeiro foi Plutão, lá no dia 27, foi junto com aquela lua cheia gigantesca com Plutão estacionário retrógrado, né? A gente viu que não foi brincadeira aquela retrogradação de Plutão com uma lua cheia. Plutão sendo, né, um símbolo da morte, transformação, renovação. Então, a gente fica a partir, né, dessa lua cheia, vamos colocar assim, né, do finzinho de abril agora em diante, começando a retornar às questões antigas, a tudo que esse universo novo que a gente abriu, tá? Coletivamente dá para tirar várias interpretações de tudo isso. A gente viu que surgiu várias temáticas, sei lá, em novembro teve a eleição do Biden, depois o pessoal começou a distribuir vacina e o Brasil tá passando por tudo que tá passando, que eu não quero nem comentar. E as coisas foram só eu vou falar a palavra agravando no sentido de aumentando, né? Vocês viram como fevereiro, março e abril, como todos os aspectos estavam abertos, a coisa pôde se multiplicar, vamos dizer assim. Então agora a gente vai ter que lidar com as consequências de tudo que a gente viveu nesse período aqui, certo? A gente vai voltar, reavaliar, pensar coletivamente e individualmente. Então começa o processo de retrogradação. Eu não gosto, tá, gente, daquela perspectiva, oh meu Deus, planetas retrógrados. Lembra assim, tá? Tem a astrologia tradicional, que eu respeito muito, estudei, é maravilhosa, mas quando a gente vai fazer, quando a gente descobre a nossa profissão e a gente vai começar a se especializar, qualquer área é assim, tem certas coisas que a gente gosta mais. Eu gosto mais da astrologia psicológica, tá? Isso quer dizer que a gente prefere analisar o profundo, o complexo da situação e não muito o lado mais determinista das situações, tá? Então, quando a gente vê um retrógrado, a gente simplesmente entende como um processo de introspecção, revisão, certo? Tanto no mapa quanto no coletivo, enfim, né? Claro que é bem mais profundo. Mas assim, então eu não uso, não é que eu não gosto, eu não uso essa abordagem mais, oh não, retrógrado, fim do mundo, eu tenho retrógrado, minha vida é travada, ou então tá tudo retrógrado no céu, fim do mundo. Eu não gosto, eu não me identifico, não sinto isso.
Eu acho que a gente tá aqui para evoluir, para olhar para dentro, para transmutar, para co-criar realidade, para olhar para os nossos karmas e não para ficar vítima. Enfim, não curto, tá? Então, assim, esse processo de retrogradação, que acontece toda hora, né? Tipo, o planeta anda pra frente, depois vai pra trás, depois vai pra frente, vai pra trás. Se eu ficar sofrendo, me martirizando toda vez que isso acontecer, eu vou sofrer a vida toda, certo? Então, que tal a gente pegar essa energia e usar ela pro lado positivo, né? Que é pra crescer com esse processo interno e não querer ficar toda hora só vivendo o externo, coisa que a gente aprendeu muito com a pandemia, né? Que não dá mais pra viver o externo por enquanto, chegou a hora de internalizar. Então, aceitar essa realidade é bem importante, eu já sofri também bastante com isso e toda hora eu tô mudando, né? Acho que vocês também, eu tô vivendo um dia de cada vez e é impressionante como as situações vão trazendo as minhas questões, né? E cada pessoa tá lidando com as suas questões, é bem claro isso pra mim. Eu comentei até no Trabalhando com as Luas e acho importante comentar aqui também que eu fiquei assim, eu fico meio que chocada com a quantidade de pessoas próximas a mim que estão tomando antidepressivos, que estão tendo que ir a psiquiatra, que estão tendo que fazer terapia assim super forte porque não estão conseguindo lidar. Então é importante que se você também tá passando por uma situação assim, você não está sozinho, tá? Tá todo mundo de alguma forma vivendo coisas internas aí. Algumas pessoas já estão, né, já resolvendo, vamos dizer assim, mas também, eu também, né, resolvo, daqui a pouco já caio de novo num buraquinho de questões que eu preciso olhar. É normal, é um dia de cada vez. Então, fica aí a minha conexão com você, que se você tá passando por isso, procura ajuda, procura um amigo, procura um psicólogo, enfim, procura um help e você não tá sozinho, tá? Não se cobre, pelo amor de Deus, porque não tá fácil mesmo. A gente nunca viveu, nossa geração nunca viveu algo assim, de ficar... a gente foi tolhido do mundo externo, e não é só no Brasil, é em todo o mundo, então existe uma energia coletiva que tá mandando nesse processo, que tá pedindo para que a gente olhe para dentro, só que não ter perspectivas tem um impacto na nossa saúde mental, né, super normal, claro, eu tenho essa super dificuldade, né, então todo mundo tá passando por isso, você não está sozinho. Aí é o seguinte, então pensando nesse bloco de retrogradação, a retrogradação de Saturno que vai acontecer agora, né, entre essas semanas aí, entre essa e a próxima, eu quero dizer, né, ela é super, super, super relevante nesse momento, porque vocês sabem que Saturno tá em Aquário, vocês já sabem que a temática do ano de 2021 é a quadratura de Saturno e Urano, então Urano tá andando pra frente, Saturno tá andando pra frente, Saturno vai começar a andar pra trás, Urano vai continuar andando pra frente e nesse processo eles vão se encontrar no dia 14 de junho, tá? Então, lembra, encontrar por quadratura, tá? Lembra que isso aconteceu lá no começo do ano pela primeira vez, agora volta, tá? Na primeira que aconteceu foi fevereiro. 17 de fevereiro, tá? Agora vai acontecer de novo, só que de uma outra perspectiva. E a gente vai ter esse terceiro encontro lá na frente. Lembra as temáticas do velho versus o novo? Então a gente vai voltar a olhar isso. E esse velho versus o novo tá se mostrando o tempo todo. O tempo todo eu vejo essa temática se apresentando, né? A gente quer voltar pro velho mundo, o mundo não existe, o novo não existe, já quer o velho quer ficar. Enfim. Tem de tudo que você pode imaginar, né? Da vacina, do movimento retrógrado mental também, terraplanista. Gente, eu sempre confundo com terraplanagem, porque eu moro aqui e tem lugares que tem terraplanagem, né? Que é quando você arranca lá uns pedaços de terra pra ficar retinho. E aí toda hora eu fico pensando, terraplanista ou terraplanagem, né? Me buga a mente. Então, o Saturno, ele já está travadinho no céu. E quando o Saturno, gente, vai ficar retrógrado, eu acho que é um dos mais difíceis, assim, de lidar com a transição, sabe? Porque Saturno, ele é o senhor do tempo, o senhor do karma, ele rege as leis do 3D aqui da matéria, né? Um planeta super importante. Tem que valorizar Saturno, porque Saturno que constrói na nossa vida. Tem gente que não gosta de Saturno, ai, Saturno é ruim, aquela visão lá que vocês conhecem, né? Imagina, gente, Saturno dá 10-0 num Júpiter, por exemplo, porque ele realmente constrói estruturas positivas na nossa vida.
Só que quem não é muito maduro tem muita dificuldade de lidar com a energia de Saturno. Então, o que acontece? Quando ele vai ficando travado no céu, aqui embaixo a gente vai sentindo essa energia de meio de estagnação, sabe? Sabe, tudo meio que desacelera, fica meio travadão, meio chatão. É normal. Então, essa semana, essa energia ela vai se intensificar, ficando exato, né? Ele para no céu no domingo, domingo 23, e começa a andar para trás ali mesmo, tá? Só que a questão é que ele para nos 13 graus de Aquário, então ele vai ficar estagnado nesse grau, ó, do finzinho de abril até 20 de junho, mais ou menos, tá, gente? É muito tempo. É 2 meses, né? Praticamente. É muito tempo nos 13 graus. Então, quem tem 13 graus, fixo principalmente, tá pastando. Oi, tudo bom, gente? Eu tenho Saturno 13 graus de Escorpião. Então, eu, por exemplo, tô na minha quadratura de Saturno, a primeira depois do meu retorno de Saturno, que acontece aos 37, mais ou menos. Então, é um período muito forte de reavaliação para quem tem esse grau no mapa. Se você entende, se você não entende, tá tudo certo. Então, é um processo de realmente ter que mergulhar. E 13 graus é o grau onde vai acontecer a quadratura de Saturno-Urano, por isso que é bem importante esse grauzinho. Quem entende, olha lá no mapa astral. Lembrando então que isso quer dizer o que para nós coletivamente? Que aquela questão da briga, de tentar abrir um novo mundo. Vocês sabem que eu achei interessante? Até que, por exemplo, a questão da vacina, outro dia eu vi que até, eu li bem en passant, tá? Que até pra agora vacina de malária ou tentar buscar uma cura mais efetiva da malária, eles estavam tentando, enfim. Qual que é a minha percepção que eu tive quando eu li isso? Foi o seguinte, que eu acredito que mais pra frente, quando a gente for olhar pra trás, a gente vai ver que o fato de que a gente conseguiu criar uma vacina tão rápido pra uma doença, mostra que a gente tem capacidade de fazer muito mais pela saúde, pelo desenvolvimento humano, e a gente não faz, porque não tem interesse econômico, ou não tem interesse, né, enfim. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai ser questionada aí, né? É isso que tá acontecendo. E a entrada para esse novo mundo, que é o 2021, vamos supor, então, em 2020 a gente tem um catapultar dos poderes, das questões de... Vocês viram, né, que tinham muitas pessoas no poder que estavam, assim, muito tiranas. Em 2021 a gente tá tendo meio que uma quebra desse processo, mas nem o novo tá 100% estabelecido, nem o velho está 100% retirado. O ideal é fazer essa ponte. Esse ano vai trazer essa questão de tentar criar uma ponte entre o que é positivo do passado, mas o que precisa ser renovado e novos caminhos que precisam se abrir, novos mesmo, assim, 100%. Então eu acho que 2021 é essa ponte, por isso que traz tanta dificuldade. Eu não vejo a gente saindo desses enroscos aí até o fim do ano, porque a gente tem a terceira quadratura exata lá em novembro, dezembro. Acho que, gente, vai ser no Natal. Ainda bem que eu tô com a minha efemérides aqui. Se eu não me engano, é bem tipo no Natal, praticamente, o encontro. Tudo bom? Ai, senhor, você fala que a gente tem Vênus retrógrado no fim do ano. 24 de dezembro, gente, olha que fofa a última quadratura exata, né? Ela fica até 2022, mas o dia exato ali, 24 de dezembro, tá? Então, entendam que sensações de estagnação, de não movimento vão ser comuns aí nessa semana, até semana que vem, até vir o eclipse vai dar uma chacoalhada na gente. E outra coisa que eu quero avisar vocês é sobre a retrogradação de Mercúrio, não vamos esquecer que ela vai acontecer no dia 29, tá? Então, já tem que se preparar para não deixar as coisas para lá, né? Coisas de comunicação e dados e papelada, deixar lá pro dia 29, depois do dia 29, que pode dar uma enroscada. Ah, preciso comprar um liquidificador. Compra antes, tá? Porque não é que você não pode comprar nada no Mercúrio retrógrado, mas é comum às vezes a gente comprar uma coisa no Mercúrio retrógrado, a coisa dá uma bugada, tá? Não é 100%, o mundo não para, né? Mas às vezes acontece. Então, eu não deixo, se eu precisar comprar alguma coisa, eu não deixo de comprar por causa de Mercúrio retrógrado, tá, gente? Acontece, mas às vezes dá umas bugadas na coisa. Eu comprei
eu precisava comprar e eu comprei um processador de alimentos no Mercúrio retrógrado, gente. E veio com uma peça faltando, a peça principal, a que fazia tudo rodar, simplesmente veio faltando, acreditem. Isso recente, foi ano passado. Então esse Mercúrio retrógrado, se prepara para ele vai ser no signo de Gêmeos, que é um signo assim do intelecto. O eclipse vai ser no signo de Sagitário, que é o signo do conhecimento e da sabedoria. Então a gente já vai ser um período excelente, mês de junho, né, ali no período, que ele é bem no finalzinho, para resgatar e estudar e olhar os seus cursos online e fazer toda aquela coisa, porque o Mercúrio retrógrado é muito bom para fazer esse resgate de pendências, limpar as gavetas, encontrar coisa antiga. Ele é muito bom para isso, tá? Resgatar a comunicação de lá para trás, tá? Então lembrando que até outubro essas retrogradações todas vão estar acontecendo, um a um os planetas vão começar a retrogradar, tá? Então estejam preparados para isso, para Mercúrio retrógrado, e eu acredito que é isso. Então, pessoas, tenham uma semana assim fluida dentro do possível, fiquem bem, procurem ajuda, se preparem para o eclipse, mas se preparem com consciência, sem medo, sem desespero. Tomem tempo para vocês, busquem relaxamento. A gente não vai resolver nenhuma situação, tá? Como assim, Tiffany? A vida a gente não vai resolver nada, tá? O que a gente tem que aprender é a ter sanidade mental e estabilidade emocional dentro do caos, tá? Porque a maioria das pessoas está sempre achando que o dia em que tudo estabilizar, o dia que todos os problemas acabarem, o dia que tudo estiver fluindo bem, eu vou ficar bem. Não é assim. A gente vai sempre ter caos de alguma forma na vida, uma área, outra área, e a gente precisa aprender a, dentro do caos, ficar bem internamente. E não tem melhor período para uma prática disso do que essa pandemia, tá? Tá sendo desafiador para todo mundo, mas é um excelente espelho para vocês verem como está o estado emocional, o estado mental de vocês, o que vocês valorizam da vida, o que é importante, o que não é importante tem que ser eliminado da vida de vocês. Eu percebi para mim que é esse lado workaholic, doido, que não dava mais pra ser, que eu fui criada paulistana, né? A gente sofre essa influência e é da minha personalidade. E tem sido uma luta comigo mesma. Mas olha que interessante, compartilhando com vocês aqui, né? Para vocês poderem fazer uma ponte para vocês, é que quanto mais eu tento, sem querer, né, voltar àquele padrão antigo, o universo trava a minha vida. Aí quando eu tô mais no relax, mais no fluido, as coisas andam melhor, tá? Então eu tenho aprendido muito com essa própria energia do universo me mostrando. Não é mais por esse caminho, é por aqui. Tá? Então provavelmente na vida de vocês, assim como para mim é essa quadratura de Saturno-Urano, veja, um novo espaço e o velho não funcionando. Mas o que é bom do velho que pode ser integrado ao novo, tá? Para mim tá sendo isso, uma nova vida, mas o que é bom do antigo? A minha capacidade de trabalhar, mas não é para trabalhar daquele jeito maluco, tá? Então vê aí dentro da ponte de vocês, né? Porque para mim Aquário tá na 1, eu tenho uma galera na 10, então o eu versus a carreira tá em quadratura. Aí tem que olhar o mapa de vocês pra ver, né? Ai, gente, não dá. Se eu desse, eu interpretava o mapa de cada um de vocês, seus fofos. Tenham uma ótima semana, até o próximo!